Bom dia a todos e a todas, dando continuidade à nossa jornada de polifarmácia em geriatria, para ministrar o nosso segundo módulo sobre estatinas e fibratos. Convidamos o Dr. Vitor do Amaral Dias, ele que é médico geriatra pelo Hospital Real de Português, aqui de Pernambuco. Ele é também preceptor das residências em geriatria do Hospital Universitário de Oswaldo Cruz, em Pernambuco, e do Real Hospital Português, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de Pernambuco e criador do Infogere, a página do Instagram que posta conteúdo sobre geriatria de uma forma descomplicada e os conteúdos são incríveis. Doutor Vitor, agradecemos por aceitar o nosso convite e passo agora a palavra ao senhor. Bom dia. Para mim é um prazer estar aqui, Juliano. Obrigado pelo elogio da página, né? Dá um trabalho, você nem imagina. E para mim, eu fiquei muito contente ao receber esse convite para ministrar essa aula sobre estatinas e fibratos. Eu até troquei uma ideia com o pessoal depois e reduzi o título a estatina no idoso. Vocês vão entender por quê ao final da nossa aula, né? Queria agradecer antes disso a todos os ligantes, né, da Liga de Geriatria e Geronto da Federal do Cariri, porque esse evento é muito bacana, né? Fazer um evento sobre jornada de polifarmácia, né? A gente não vê isso com certo costume. Eu acho que é um assunto que precisa de maior visibilidade, tanto para os geriatras, mas especialmente para clínicos, para médicos como um todo, né? E para todos que têm profissionais de saúde. E sem dúvida isso vai ajudar a conduzir melhor os nossos idosos. E com a estatina não seria diferente. O tema de estatina no idoso, eu coloquei aqui o subtítulo como um convite ao aprendizado da medicina baseado em evidências, entre parênteses, porque esse é o estado da arte da medicina baseada em evidência. As estatinas exigem certos conhecimentos que eu vou apresentar para vocês, vou pincelar para vocês ao longo da nossa aula, e coloquei entre parênteses porque medicina baseada em evidências é simplesmente medicina. Vai ter um dia que a gente não vai precisar falar disso, né? Dar esse sobrenome para a medicina. Declaro não ter nenhum conflito de interesse. E a gente vai ter um roteirinho aqui da nossa aula, certo? A aula com uma pegada infogere, né? Uma pegada que preza pelo humor e pela descontração, mas também dando informação de qualidade para vocês. Nessa primeira parte, a gente vai conhecer as estatinas. A gente precisa conhecer a droga para a gente poder entender as nuances do idoso. Num segundo momento, a gente vai avaliar o que é que existe de evidência no idoso, né, principalmente no idoso mais longevo, mais frágil, e como é que é a tomada de decisão em relação à prescrição ou eventual desprescrição da estatina. E na parte 3, a gente vai falar rapidamente sobre alguns outros hipolipemiantes e o futuro, o que é que está se estudando, o que é que está em pauta em relação à dislipidemia no idoso. Então, vamos começar a parte 1. A parte 1, como diria Sócrates, né, conhece-te a ti mesmo. Se você não domina a droga que você está avaliando ou estudando, a chance de você cometer polifarmácia, iatrogenia, sub- ou sobreprescrição de medicações e, consequentemente, piorar a evolução do teu paciente é maior. Então, a gente precisa realmente se conhecer bem. Nesse caso, é conhecer a droga em que a gente está pensando, certo? Então, para isso, a gente precisa contextualizar. A doença cardiovascular no idoso, ela é extremamente importante porque ela simplesmente aumenta à medida que a gente vai envelhecendo. A prevalência dessa doença, como a gente vê aqui no gráfico, ela vai aumentando à medida que as décadas vão passando. E não é só a prevalência. A doença cardiovascular nesta população idosa é a principal causa de mortalidade e incapacidade, certo? Então, gera grande morbidade, gera grande mortalidade, gera custos para a saúde, gera polifarmácia também. Então, o impacto disso é absurdo, por isso que gera a necessidade de trabalhos e estudos que emitam intervenções para prevenção tanto primária quanto secundária, né? Quando os eventos já aconteceram e você quer evitar um novo evento, como na prevenção secundária, ou quando eles ainda não aconteceram e você quer evitar um infarto, um AVC, uma morte cardiovascular. Então, a gente precisa conhecer
a droga, a estatina, ela surgiu dessa necessidade de prevenção do risco cardiovascular, porque a estatina, ela tem como principal ação, ela reduzir o colesterol, e a gente sabe que o colesterol sérico, ele está envolvido na formação de placa aterosclerótica. Então, a estatina, ela atua lá no hepatócito. No hepatócito, Vitor, isso, no hepatócito. Porque a gente tem a noção, né, de que o colesterol que a gente come, o colesterol da nossa dieta, é a maior parte do nosso colesterol, e na verdade não é. Né? Esse colesterol é produzido pelo nosso fígado, ele é um colesterol endógeno. Então, a estatina acaba agindo numa enzima chamada HMG-CoA redutase. Você vai precisar saber disso, porque a HMG-CoA redutase está envolvida na produção desse colesterol intrahepático, esse colesterol que é produzido pelo nosso próprio corpo. A estatina é um inibidor competitivo dessa enzima. Essa enzima é que define a velocidade de reação, que você viu lá na bioquímica. Então, essa enzima define a velocidade de reação e aumenta a produção de colesterol. Quando eu bloqueio competitivamente essa enzima, eu diminuo a minha produção de colesterol intrahepático. Tá, beleza, isso aí eu entendi. Mas por que diabos o colesterol vai baixar? Não entendi como é que isso vai acontecer a nível sérico, né? Porque tá aqui o LDL do mesmo jeito. O hepatócito, sabiamente, arranja uma solução quando isso acontece. Veja, se o meu colesterol intrahepático e o colesterol é extremamente necessário, ele faz parte da parede celular, ele faz parte da estrutura de alguns hormônios, né, dos esteroides. Então, o hepatócito, ele inteligentemente aumenta a quantidade de receptores de LDL na superfície dessa célula. E eles literalmente vão captar o LDL da minha corrente sanguínea, vão reduzir o LDL sérico e, portanto, com esse mecanismo, acabam reduzindo o risco cardiovascular, né? Ao diminuir o LDL colesterol, diminui placa, diminui evento. É um pouco mais complexo que isso, na verdade, tá? Mas, de maneira grosseira, isso ajuda a gente a entender o importante papel da estatina na prevenção da doença cardiovascular. Bom, alguns detalhes que você precisa saber. A gente precisa conhecer uma dupla, a rosuvastatina e a atorvastatina. Elas são as estatinas mais potentes. Elas inibem competitivamente, de maneira mais importante, a HMG-CoA redutase. Né? E um outro detalhe é que elas são as de meia-vida mais longa. Para que eu tenho que saber isso? Você precisa saber isso porque a HMG-CoA redutase é uma enzima da balada. Ela funciona na madrugada. De 0 hora até 6 horas é o pico de ação. E isso é especialmente verdadeiro para as estatinas de meia-vida mais curta, como a simvastatina. É por isso que a gente faz simvastatina de noite. E por isso que não importa tanto a rosuvastatina ou a atorvastatina você fazer de manhã, de tarde ou de noite, porque ela tem essa meia-vida mais longa. Claro que é de bom tom. Você está usando a estatina, eu costumo prescrever à noite, independente de qual ela seja. Mas se você estiver usando uma simvastatina ou uma outra estatina de meia-vida mais curta, tem que administrar à noite. Seguindo aqui, a gente conhecendo as estatinas, existem várias no mercado, né? Eu não coloquei todas aqui, mas coloquei as de uso mais comum. Pravastatina, simvastatina, sem dúvida, talvez a mais utilizada, pitavastatina, atov e rosuva, também muito utilizadas. Elas são divididas conforme a sua potência, que vai aumentando à medida que elas vão andando aqui na nossa tabelinha. E essa potência em doses equivalentes é relacionada ao quanto elas conseguem rebaixar o LDL colesterol. Então, aqui eu marquei em vermelho a atov e a rosuva nas doses em que elas são ditas como estatinas de alta potência, porque elas reduzem aí pelo menos 50% ou mais desse LDL colesterol. E aí um detalhe, quando a gente dobra a dose de qualquer estatina, a gente gera um incremento adicional de redução de LDL pequeno, apenas 6, 8%. Então, você sai de uma simvastatina de 20 para 40, você vai reduzir apenas um pouquinho. Então, se você não atingiu seu alvo, sua meta de LDL, provavelmente você vai ter que trocar a estatina para, não para uma dose maior, mas sim para uma potência maior. Talvez sair dessa mesma simvastatina para uma tova ou uma rosuva em dose maior. Detalhezinho da atorvastatina que eu nem coloquei aqui na nossa tabelinha, mas a atorvastatina, ela não precisa de ajuste para a função renal. Então, ela tem esse... Vocês vão ver que eu gosto muito da rosuvastatina, eu vou explicar ao longo da aula, mas a atorvastatina tem essa pequena vantagem em relação a pacientes doentes renais crônicos que têm não precisa de ajuste para esse clearance de creatinina menor do que 30. Seguindo,
Quando a gente fala de polifarmácia, a gente precisa lembrar de interação medicamentosa. Nossos idosos, eles começam a usar muitos medicamentos e aumenta a chance de interação entre eles. As estatinas, elas são metabolizadas no fígado, tá? Eu coloquei um esqueminha básico, não precisa decorar isso, mas a gente precisa entender que as drogas podem ser metabolizadas de várias maneiras no fígado, passando por fases de oxidação, de conjugação. O objetivo é solubilizar essas drogas para ela ser excretada no bile, no plasma, enfim. E as estatinas, elas têm participação, algumas delas, na verdade, têm participação do citocromo P450, são grandes metabolizadores no fígado, né? E aí a gente ganha uma preocupação, principalmente quando a gente fala de Simva e Atova, são estatinas que são muito usadas. E a gente se preocupa com inibidores do citocromo, de uma isoforma dessa P450, que é o citocromo 3A4. Por que diabos eu preciso saber disso? Porque os antagonistas desse citocromo, eles são muito frequentes na prática clínica, muito. E quando a gente antagoniza esse citocromo, ele metaboliza menos a droga. Então vai ter mais simvastatina, vai ter mais atorvastatina na tua circulação, e isso aumenta a chance de você fazer efeito colateral, como a miopatia, rabdomiólise. É tudo que a gente não quer no idoso, que muitas vezes é frágil e está usando essa droga. Então, quais são os principais antagonistas, né, do citocromo 3A4? Esse mnemônico que eu peguei aqui do Cardio Papers, muito bom. E ajuda a gente a entender que a amiodarona, antagonistas de canal de cálcio, então verapamil, diltiazem, anlodipino, não pode fazer anlodipino de 10 miligramas, a dose máxima da simvastatina é de 20. Quantas vezes você já não viu essa associação na tua prática clínica? Azitromicina, para você lembrar de macrolídeo, de eritromicina, de claritromicina, de antidepressivo, que você lembra da fluoxetina, tá? Um grande inibidor, a fluoxetina, do citocromo 3A4. Antagonistas de protease, que a gente usa na TAV, né, dos pacientes HIV positivos, e antifúngicos, como o fluconazol, todos são grandes inibidores, né, do citocromo 3A4, e isso pode aumentar a chance de efeito colateral. E aí vai a exceção é a Rosuva, que ela não vai pelo caminho C aqui, ela vai pelo caminho B, ela não passa pelo citocromo P450, portanto, isso oferece um menor potencial de interação medicamentosa. Então, acaba sendo uma ótima, apesar do custo, para o paciente idoso, que tem uma interação, uma exposição a medicações maior e, portanto, um maior potencial de interação. Então, a gente tenta reduzir, minimizar isso com a Rosuva, que não é metabolizada pelo citocromo P450. Seguindo, vamos falar de efeito adverso da estatina, certo? Então, sem dúvida, o efeito adverso mais comum, certo? Mais temido, muitas vezes, é a miopatia associada à estatina. É um grande, se não o principal motivo de interrupção da droga. O problema é que, apesar de comum, ainda é muito infrequente na literatura. A gente vê mais o pessoal relatando no dia a dia, né, no mundo real, do que propriamente nos trabalhos. A incidência de mialgia leve, na casa de 5%, às vezes 10%, dependendo do trabalho, e pode ir caminhar até rabdomiólise, que é extremamente raro. Menos do que 0,1% dos pacientes desenvolvem esse efeito. E aí a gente tem uma bronca da miopatia associada à estatina, principalmente no idoso, porque ela pode vir de maneira atípica, ela pode vir sem aumento nenhum de CPK. A CPK não é necessária para esse diagnóstico, a gente vai ver mais na frente. E às vezes não vem com dor, vem com fraqueza muscular, então pode ter uma série de sintomas inespecíficos que justificam a presença dessa miopatia. A gente tem que ficar ligado, principalmente no idoso mais frágil. E aí, o que o pessoal está estudando é por que existe essa discrepância, por que no estudo é tão pouco essa incidência e por que na vida real a gente vê com tanta frequência. E um estudo bem bacana do New England, que foi liberado em 2020, final do ano passado, ele tentou responder essa questão. E o que é que ele fez? Ele registrou diariamente os sintomas do paciente e cada paciente tomava durante um mês um comprimido ou uma cápsula de atorvastatina, né, da estatina, um comprimido ou cápsula de placebo, ou recebia, no terceiro mês, um comprimido, uma caixinha vazia. Então, eles não sabiam, né, quando era atova ou placebo, e com a caixinha vazia, obviamente, eles sabiam porque não tinha remédio nenhum. Então, eles avaliavam diariamente, mandavam lá no app, né, no aplicativo, se eles estavam com algum sintoma de miopatia ou qualquer outro sintoma associado à estatina. E o que é que os caras perceberam? Eles perceberam que
você usar atorvastatina ou placebo, eles tinham a mesma quantidade de sintomas. Então, usar um comprimido ou uma cápsula, mesmo que ele não soubesse qual era, não fez diferença. Só que fez diferença, teve um P significativo, comparando atorvastatina com comprimido vazio, ou com cápsula vazia, e placebo com caixinha vazia, na verdade. Então, o que é que eles viram? Que quando eu sabia que estava tomando um comprimido, a impressão era de maior efeito colateral, mesmo que fosse placebo. E essa foi a conclusão que o trabalho tirou. Pelo menos 90% dos efeitos adversos da estatina foram via nocebo. Nocebo é tipo placebo do mal. Então, você saber que está usando, existe esse impacto. Todo mundo já toma a estatina, principalmente idoso, achando que vai ter algum efeito colateral. E, na verdade, pode ser que muitos desses efeitos colaterais sejam via nocebo, um efeito placebo do mal. Claro, tem algumas ressalvas em relação a esse trabalho. A gente não inclui normalmente nos trials de estatina, né? Normalmente os idosos multimórbidos, frágeis, eles não são contemplados, né? Como em vários outros estudos em medicina. E, portanto, pode ser que no mundo real, esses pacientes expostos à estatina façam mais efeito colateral e não seja só um pouquinho de nocebo. Então, a gente ainda está nessa área nebulosa em relação a isso, mas, de certa maneira, parece que o efeito colateral é menor do que a gente imagina. Então, vamos seguindo. A gente falou um pouquinho de miopatia da estatina, né? E aí, mais alguns detalhes. Eu não preciso monitorizar a CPK. Eu posso até, de bom tom, pedir uma CPK antes de começar o meu tratamento, mas eu não preciso ficar monitorizando isso, a não ser que o paciente tenha algum efeito colateral que você tem algum sinal ou sintoma que você julgue ser pela estatina. Aí você pode comparar com o basal que você fez lá no início do tratamento. E qual é o impacto funcional da miopatia, principalmente para o idoso? Será que a dor muscular, mialgia, fraqueza, isso vai impactar em sarcopenia, em perda funcional? Isso é uma grande preocupação no idoso, a gente vai falar um pouquinho mais disso na frente. Por enquanto, vamos ficar com a noção geral da estatina em todas as populações. Já já o idoso chega. Então, quando eu falo de miopatia, eu preciso de duas coisas, geralmente. Eu costumo falar para os meus residentes: olha, você precisa de um olhar malicioso e um relógio na mão. Então, um olhar malicioso porque você precisa olhar a coxa desse paciente. Porque a miopatia é caracteristicamente proximal, é musculatura de quadril, de coxa, e isso pode gerar desde fraqueza a dor. E uma outra característica que você precisa avaliar é a relação temporal com o uso da droga. Mas não é um relógio de dia, não é um relógio de hora, é um relógio de semanas. Então, 4 semanas é um tempo ótimo que explica, na maioria dos pacientes, a partir da hora que você toma ou retoma a estatina quando você toma o comprimido, o sintoma aparece. Se ele aparecer nesse intervalo, isso fortalece o teu diagnóstico. Ou o contrário também é verdadeiro. Quando você suspende a droga, rapidinho o sintoma vai embora dentro dessas 4 semanas. Isso é o mais comum, mas isso pode demorar anos, principalmente no idoso mais frágil. Eu não tenho como excluir apenas pela questão temporal. Claro, o mais comum é entre 4 semanas aparecer ou desaparecer o sintoma, mas a gente tem que ter esse lembrete que o sintoma pode aparecer, às vezes, até anos depois. Então, fica claro que o diagnóstico da miopatia é um diagnóstico clínico. A gente precisa estar atento a isso. Já falei que não precisa de CPK. Então, vamos seguindo. Eu tenho uma miopatia e eu preciso saber o que é que eu vou fazer com ela, né? Então, a primeira coisa da abordagem do paciente que está referindo sintomas, você acha que pode ser miopatia pela tua estatina, é você avaliar se a indicação foi correta. Porque se a indicação não for correta, você vai suspender a droga. Para isso, a gente usa scores de risco cardiovascular, né? Ou alguns antecedentes do paciente para definir se ele precisa ou não. A gente vai ver isso já já. 2, você pode parar momentaneamente a droga e você vai avaliar se o paciente melhorou. Se ele teve uma melhora rápida ali dentro daquelas 4 semanas, isso fortalece o teu diagnóstico. Beleza. Eu posso dosar a minha CPK, né? Comparar com a CPK que eu fiz lá no início do meu tratamento. E essa miopatia, se eu tiver uma CK que aumentou, né? A CK aumentou em relação ao meu basal, essa miopatia está praticamente confirmada, a não ser que eu tenha outras causas envolvidas de miopatia, veremos já já. Se não tiver CK elevada, já falei para vocês mais uma vez, não afasta a chance de você ter miopatia pela estatina. E as outras causas quais são? Muitas causas clássicas, né? E hipotireoidismo pode dar miopatia.
deficiência de vitamina D, causa clássica, corticoide, o próprio fibrato, que é um dos temas dessa aula, né? Então, todos eles podem gerar miopatia e não tem nada a ver com a estatina. A gente precisa acessar isso quando a gente estiver diante de um paciente idoso com essas questões. Finalmente, a gente precisa explicar a evolução do paciente. Já existem vários trials que mostram que a evolução da miopatia é benigna. Os efeitos muitas vezes são transitórios, ou às vezes você para a medicação e quando você tenta voltar, a tolerabilidade do paciente é boa, né? Às vezes com a mesma estatina, às vezes trocando a estatina por um potencial menor de miotoxicidade. E aí, já no extremo, já como medida de exceção, você pode fazer alguns esquemas que não tem tanta validação científica, tem uma menor robustez, mas você pode fazer estatinas em dias alternados. Quando eu vi isso a primeira vez, eu estranhei pra caramba no meu consultório. Depois eu fui pesquisar e eu vi que isso acontece, pode acontecer. Ou você reduzir a dose da estatina e entrar com uma segunda droga, como a ezetimibe, por exemplo. Tá? Esses esquemas alternativos carecem de evidência mais forte, vamos dizer assim. E, finalmente, se tudo isso não resolveu, aí você pode utilizar outras drogas, né? Como o próprio ezetimiba ou inibidores da PCSK9, que são medicações recentemente descobertas que aumentam a produção daqueles receptores de LDL, é um mecanismo de ação deles. Mas, ainda sabendo que essas medicações, sem dúvida, têm uma robustez menor científica em relação à estatina, a gente tenta preservar a estatina quando ela é, de fato, bem indicada. Então vamos lá. Falando de outros efeitos colaterais frequentes, a gente vai falar de hepatotoxicidade. Pode aumentar a transaminase, sim. É um efeito que é dose dependente e costuma ser precoce, menor do que 3 meses de uso da medicação. Pode ser muito, muito grave, mas o risco é muito, muito baixo. Então, geralmente não é a maior preocupação do paciente com estatina. A gente considera suspender ou trocar se no exame de rotina o paciente tiver transaminases maior do que 3 vezes o limite superior de normalidade. Diabetes, estatina dá diabetes? Pior que dá, certo? Mas o risco é muito baixo, tá? A frequência com que isso acontece é muito baixa, aumenta o risco de diabetes nesse paciente. E por que a gente não para de usar a estatina num diabético, num paciente intolerante à glicose? Porque além desse risco ser baixo, o benefício sobre desfecho cardiovascular, principalmente numa população de alto risco como paciente diabético, é muito maior. Então, a gente tem um benefício sobre morte, sobre infarto, sobre AVC. Então, isso, sem dúvida, sobrepõe o risco de um paciente acabar desenvolvendo um descontrole glicêmico. Seguindo, muito presente na mídia o enfoque da estatina desenvolvendo demência. Na verdade, a gente não tem uma evidência muito clara de que isso acontece. Certos estudos são bem conflitantes. Alguns estudos observacionais sugerem isso, que você possa ter algum declínio cognitivo, principalmente em estatinas que a gente chama de lipofílicas, que poderiam penetrar no sistema nervoso central e exercer toxicidade. Mas os estudos, as meta-análises de ensaios clínicos randomizados, né, estudos mais bem desenhados, não mostraram essa associação. Então, a gente ainda está no campo da especulação, fora que a gente sabe que a estatina, no campo da demência vascular, por exemplo, ela protege, né? A gente precisa ter um controle impecável de fator de risco cardiovascular, principalmente na demência vascular. Então, também não é um motivo para descontinuação da droga em pacientes que têm declínio cognitivo. Então, vamos lá. Para indicar a estatina, eu falei a vocês que a gente precisa saber mais o risco. Ele é muito mais importante do que meta. Você vai ver que eu nem vou colocar a meta aqui das estatinas. Isso aí você pode acessar em qualquer diretriz. Existem várias diretrizes que ajudam você a calcular o risco cardiovascular, né? American Heart, o American College of Cardiology, a Sociedade Europeia de Cardiologia, o NICE, que é o órgão britânico, o órgão canadense, né, da Sociedade de Cardiovascular. E existem vários, mas não tem nenhuma calculadora perfeita. Você tem uma série de scores, né, de calculadoras, e nenhuma é perfeita. O que é que elas avaliam? Elas avaliam o risco de eventos cardiovasculares ao longo do tempo, certo? Quanto tempo? Normalmente, 5 a 10 anos. Então, esse risco de eventos, né, essas calculadoras podem diferir se elas colocam infarto, se coloca AVC, se coloca infarto ou AVC fatal ou não fatal, se tem mortalidade cardiovascular envolvida e, principalmente, mortalidade geral, né, para todas as causas. Sem dúvida, é o desfecho mais importante. Então,
o risco que determina o início do estatina, ou seja, qual é o risco que é inaceitável, que eu preciso usar uma droga para prevenir esse evento que vai acontecer daqui a alguns anos, talvez. Né? Esse risco é muito variável entre essas calculadoras, caminhando entre 5% e 15%. 5% é o que define o risco intermediário pelo nosso score. Qual é a bronca para idoso? O uso dessas calculadoras é muito limitado em pacientes acima de 75 a 80 anos, porque não há dados nos trabalhos. Mais uma vez, os idosos, multi-idosos, né, os muito idosos, perdão, eles não foram contemplados nos trabalhos e acabam tornando o uso algo limitado dessas calculadoras. A nossa, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é o score de risco global, que eu vou te apresentar agora. Você tem acesso a ela em qualquer loja de aplicativo de celular. E ela vai tentar, eu não vou entrar em detalhes em como é feita essa classificação, mas só vou te dar uma noção geral. Ela vai pegar uma série de fatores de risco cardiovascular, né, antecedentes de infarto, de AVC, e vai definir se o paciente tem um risco cardiovascular alto, muito alto, intermediário ou baixo, certo? Então, paciente que tem evento, ou seja, já fez AVC, já infartou, teve uma morte súbita abortada, esse é um paciente que é de muito alto risco. Ou que tem uma doença subclínica significativa, certo? Então, ele não teve evento, mas tem uma estenose carotídea maior do que 50%, esse é um dos exemplos, certo? Então, esse paciente é de muito alto risco. Analisando o restinho do aplicativo, a gente consegue definir esse risco como alto, maior do que 10% no homem, 20% na mulher, e intermediário, aqueles 5% que a gente tinha comentado, tanto para homem quanto para mulher. E o risco, obviamente, é baixo, quando menor do que 5%. Para que eu preciso saber isso? Porque quando eu calculo, essa calculadora vai me dar qual é esse risco desse paciente, vai me dar qual é a minha meta de redução, certo? E a meta de redução do LDL, isso varia de sociedade para sociedade, e até vai recomendar qual é a estatina que eu vou usar. Provavelmente, nesse caso, risco alto, Atorva ou Rosuva, certo? Então, pacientes de muito alto risco ou de alto risco, estatina de alta potência, porque eu preciso reduzir mais LDL, mais do que 50%. Se o risco é intermediário, estatina de média potência, redução de LDL na casa de 30% a 50%, risco baixo não vai fazer estatina. Então, a gente pausa agora, termina a primeira parte. Eu queria que vocês conhecessem de onde eu estou falando agora, Veneza brasileira, né? Cidade entre rios, do Recife. Aqui é a praia de Boa Viagem, muito bonita, mas não dá para tomar banho. Teve até ataque de tubarão recentemente. E essa aqui é a Rua do Bom Jesus, né? Quem conhece o bom pernambucano sabe que essa rua é uma rua que alimenta a mania de grandeza do pernambucano. Não sou eu que estou falando, não, tá? É a terceira mais bonita do mundo. Tá? Então, parando um pouquinho com a brincadeira, e já que você já descansou, a gente vai para a parte 2, que é a que eu mais me empolgo, certo? Porque é onde a gente vai avaliar a evidência do idoso e a tomada de decisão quanto ao uso ou não uso dessa medicação. É aí que a polifarmácia ganha campo, certo? Então, o que é que os aplicativos deixam passar? O que é que não é contemplado por esses aplicativos? Uma série de nuances que precisam ser avaliadas no idoso, certo? Então, a gente precisa avaliar se esse idoso é frágil, tem uma funcionalidade baixa, provavelmente talvez ele não tolere bem a estatina, né? Ele tenha mais risco de efeito colateral, ou até não funcione tão bem a estatina nesse paciente que é mais frágil. A gente precisa avaliar a expectativa de vida, né? Quanto tempo ele vai viver? Será que vai dar tempo dele se beneficiar? Eu preciso saber qual é o tempo de benefício da estatina, quanto tempo leva para a estatina fazer efeito. Eu preciso saber se o paciente é multimórbido, tem muita comorbidade, se ele é demenciado, se ele consegue usar o remédio, se ele pode ter um desfecho pior, né, por ser multimórbido também. Eu preciso respeitar que pacientes multimórbidos muitas vezes podem estar em fase final de vida e eu preciso avaliar valores e preferências desse paciente. Então, tudo isso precisa ser contemplado. Quem vai avaliar tudo isso é você, meu velho. Não tem aplicativo para fazer isso. Então, você precisa considerar todas essas nuances quando vai avaliar um paciente idoso. Tá? Mas antes disso, eu queria mostrar um estudo que foi publicado no New England, certo? Em 2007, mais ou menos, e ele aumentou 34 pontos no HDL, certo? Um estudo da Pfizer. E esse estudo traz uma importante questão. Quando a gente está melhorando o perfil de colesterol, nem sempre a gente está melhorando o desfecho para esse paciente, nem sempre é suficiente. Por isso que eu acho que a gente deve focar a nossa energia em reduzir o risco cardiovascular desse paciente, atentar quanto ao risco. Ele é um melhor preditor de desfecho do que o simples valor de LDL ou do HDL, como nesse caso. Nesse caso, especificamente, aumentou 34 de HDL, né? Maravilhoso? Nem tanto. Aumentou o risco de mortalidade e morbidade por mecanismo desconhecido. Então,
a gente consegue perceber que nem sempre melhorar o perfil de colesterol vai ser o suficiente. E aí chega aquela conclusão, né? Então eu trato ou não trato o paciente idoso? Quando você vai avaliar qualquer evidência científica, você precisa de 3 parâmetros, certo? Um parâmetro é a confiabilidade da evidência, que é essa evidência de qualidade boa, ela tem uma boa metodologia, não está sujeita a vieses, ela tem uma análise estatística bem feita, ela não está sujeita ao acaso, não é pelo acaso o achado que você teve. Segunda coisa que você precisa avaliar é, tá, eu confio no estudo, mas ele é relevante? Para saber se o estudo é relevante ou não, eu preciso saber de magnitude e benefício. E esses conceitos de medicina baseada em evidência, vocês têm que começar a ficar mais familiarizados daqui para frente. Né? Então, a magnitude de benefício é o quanto melhora, certo? Essa é a magnitude de benefício. Pode ser pela droga, certo? Então, o quanto essa droga diminui o meu risco de ter um infarto ou o meu risco de morrer. Isso é a redução do risco relativo, certo? E, particularmente, o que tem maior valor para a gente é a redução absoluta do risco, certo? A redução relativa do risco é uma propriedade da droga. A redução absoluta do risco e, consequentemente, o NNT é uma propriedade do paciente. Então, a partir de um risco que eu calculo lá na minha calculadora de risco, ou pelo próprio antecedente do paciente ter um evento cardiovascular prévio, eu sei mais ou menos qual é a porcentagem de risco desse paciente. E eu multiplico basicamente a minha redução de risco que eu tive com a droga ao risco basal do paciente e consigo saber qual é a redução absoluta desse risco. Então, o paciente tinha um risco de 10%, foi para um risco de 5%. Então, eu consigo prever e entender a magnitude desse benefício. E quanto maior a redução absoluta do risco, menor o NNT, que é aquele número necessário para tratar, certo? Então, eu preciso de menos pacientes para produzir, menos pacientes tratados para produzir um desfecho positivo, como a redução de uma morte ou de um evento cardiovascular. E, finalmente, a evidência pode ser até confiável e relevante, mas ela precisa ser aplicável, e é aí que o bicho pega no idoso. Porque a gente precisa ver se é custo efetivo, se tem tempo para benefício, expectativa de vida, tudo que a gente já falou. Então, para quem eu estou usando essa medicação? É um paciente frágil? É um paciente multimórbido? É um paciente que está em fim de vida? Então, eu preciso dessas informações, porque mesmo com o estudo mostrando o benefício, pode ser que não seja beneficial para o meu paciente. Então, esse acrônimo aí, o CRAP, que eu chamo, né, literalmente é CRAP, é para você ver se esse estudo literalmente não é um cocô, né? Se o estudo não é ruim e ele não vai te dar informação alguma. E a gente vai fazer o CRAP daqui para frente de toda a evidência que a gente avaliar. Então, o que é que a gente tem de evidência para a estatina? A gente pode definir e separar bem 2 grandes grupos etários no idoso. Pacientes entre 60 e 75 anos e aqueles maiores de 75. Infelizmente, essa ainda é uma definição e uma divisão cronológica. Deveria ser uma divisão muito mais funcional, mas é o que tem para hoje, certo? Então, é o que a gente tem de estudo. Os estudos colocam essa idade como de 75 em diante como um preditor de que talvez esse paciente seja mais frágil, seja menos funcional e isso possa mudar a resposta dele à droga. Então, a gente vai avaliar primeiro o primeiro grupo, porque está muito claro esse benefício já. É por isso que você usa estatina todo dia no teu consultório, porque a confiabilidade da evidência é alta. A gente tem meta-análise já de vários ensaios clínicos randomizados, duplos cegos, placebo controlados, mostrando uma redução relativa de risco, certo? Um risco de mortalidade diminuído em 15%, a mortalidade de todas as causas. Olha aqui, ó. Risco relativo de 0,85, a gente vê esse gráfico que é um forest plot, né, de uma meta-análise, e quando menor que 1, a gente está sugerindo proteção. Então, a proteção foi de 0,85 e significa que, tirando de 100%, eu tenho 15% de redução de risco relativo de morte. A redução para morte cardiovascular, que é um pouco menos importante, 23%. Esse desfecho é menos importante, né? Não o valor. E a redução de infarto, seja ele fatal ou não fatal, e AVC, né, acidente vascular encefálico, também na casa de 23% a 25%. Então, a gente entende, sim, que é um desfecho que é relevante também, porque ele também tem um NNT bom, é um NNT de 28. O que é que isso quer dizer? Que para reduzir uma morte em 5 anos, eu preciso tratar 28 pacientes. 27 pacientes não vai acontecer nada. Mas isso não é ruim, não, Vitor. É ótimo.
A maioria das intervenções médicas, principalmente quando eu envolvo mortalidade, tem NNTs muito maiores do que esse. Então, o NNT de 28 é muito bom, certo? Esse NNT acontece para cada queda de 38 miligramas por decilitro do meu LDL. Então, quanto mais eu baixar esse LDL, melhor. Por isso que as metas de LDL acabam sendo mais rígidas quanto maior o risco cardiovascular desse paciente. Só um detalhe aqui. O NNT aqui é da média dos participantes do estudo. Faz muito mais sentido na tua prática você fazer como eu te falei antes. Você pega o risco do teu paciente, pega o risco da droga do trabalho e aplica ao risco do teu paciente. Você vai ter um NNT do teu paciente. Então, quantos pacientes com um perfil igual ao do teu paciente precisaria tratar para conseguir reduzir uma morte ou um desfecho cardiovascular? É assim que se raciocina. Ah, Vitor, isso é muito complicado. Não é. Vai se habituando com esses termos que você consegue desenvolver melhor. E a aplicabilidade eu vou falar um pouquinho no fim, porque no paciente mais jovem, do robusto, a gente acaba não fazendo tanto essas questões de custo-benefício, de comorbidade, multimorbidade, então isso acaba sendo importante no segundo grupo, no paciente que tem mais de 75 anos. Então, esse paciente, eu trato ou não trato? Na verdade, a resposta depende. Na prevenção secundária, a maioria dos estudos está tudo ok, a gente vai fazer o CREP de novo. Então, a evidência é confiável? É confiável sim, mas é uma evidência que é retirada de análise de subgrupos dos grandes estudos, certo? Então, eles pegam, sei lá, o estudo tem 50 mil, 100 mil pessoas, são estudos grandes mesmo, e pegam aquela população de idoso e vê se a eficácia é mantida, se a evidência é de boa qualidade. Isso é uma expressão do princípio da complacência. Se não tiver nenhum motivo lógico ou biológico para o paciente não responder àquela droga, àquela intervenção, é muito provável que o benefício seja mantido em qualquer subgrupo. E o idoso é nada mais do que um subgrupo, né? Em relação à população total. Então, normalmente, a gente tem evidência robusta, sim. Está mantida a recomendação para esses pacientes em relação à confiabilidade, certo? Então, dá para confiar sim, principalmente quando o risco é alto desse paciente. Paciente com risco alto, ou seja, prevenção secundária, porque o cara já infartou, por exemplo. Então, eu tenho um risco alto e eu vou ter um maior benefício. Eu vou ter um risco relativo que é similar para a estatina como um todo, na casa de 15, 20, às vezes 25%, né? De maneira geral, 20%. Então, esse risco relativo em pacientes de 75 anos ou mais, em prevenção secundária, ou seja, com alto risco cardiovascular, foi na casa de 33,100. Um pouco maior esse NNT, né? O número necessário para tratar, mas ainda assim muito relevante, porque a gente está falando de morte ou de evento cardiovascular, certo? Então, ainda tem sua relevância, principalmente quanto mais perto do 33. Isso é um compilado aí de estudos, certo? A aplicabilidade eu já falei, né? Custo-benefício, tempo para benefício, para quem eu vou usar. Apesar da evidência em maiores de 75 anos ou pacientes mais frágeis ser favorável ao uso, vamos dizer assim, eu preciso saber essa aplicabilidade, porque isso já pode ser um limitante, mesmo em prevenção secundária, para a prescrição da droga. Vamos pensar assim, olha, se eu tenho um paciente em fase final de vida, uma demência avançada, faz sentido começar, que eu não espero que ele vai viver muito tempo, faz sentido começar a estatina para ele? Muito provavelmente não, né? Mesmo que ele já tenha infartado aí alguns anos atrás. Seguindo, então, na prevenção primária é que o bicho pega, porque o CREP começa a ficar pior. A minha confiabilidade de evidência começa a ter uma certa discrepância. A maioria das evidências é favorável, sim, ao uso, mas existem alguns trabalhos que não mostraram no paciente em prevenção primária, ou seja, leia-se, um paciente com risco menor cardiovascular, mostraram uma evidência neutra, certo? Então não fez diferença fazer estatina nessa população, tá? Isso é uma minoria dos estudos e provavelmente trabalhos de menor qualidade científica, de pior metodologia e sujeitos ao acaso. Então, normalmente a gente considera como desfechos favoráveis ainda assim, quando a gente compara intervenção e mortalidade. É relevante? Veja, nessa população de prevenção primária, tiveram alguns trabalhos que questionaram um menor risco, redução de risco relativo na prevenção primária. Se você não lembra, eu te disse que isso é uma característica da droga. Então não faz muito sentido isso ser um achado no paciente idoso. É até questionável isso, certo? Mas esse é um trabalho do Lancet
que mostrou isso. Então, ó, separei aqui para você. Pacientes sem doença cardiovascular estabelecida, né? Pacientes que são de prevenção primária com mais de 75 anos tiveram uma redução de risco cardiovascular sim, mas ó, 0,92, um risco muito menor do que aqueles clássicos 20% que a gente já falou agora há pouco. Essa foi uma meta-análise de 28 ensaios clínicos randomizados, né? Então, estudos de boa qualidade. E aí, o que é que viu foi isso, ó. Redução do risco relativo foi menor, mas eu coloco esse ponto de interrogação, porque a gente ainda não consegue enxergar um motivo lógico ou biológico para essa redução da droga, da estatina de evento ser menor no idoso. Isso ainda é posto em dúvida, certo? O que a gente já sabe, eu já expliquei para você, é que quanto maior a idade, né, a idade vai avançando, o risco de eventos vai aumentando, beleza. E esse trabalho eu coloquei aqui não foi para falar a mesma coisa, foi para falar que, à medida que a idade avança, ainda bem é que o risco, a redução absoluta de risco é maior. Porque, veja, se o meu risco de evento é maior nessa idade, eu vou me beneficiar mais. Se eu tenho um idoso com um risco cardiovascular, vou colocar um número para facilitar a conta, de 50% em 10 anos de ter um evento cardiovascular, eu reduzir 20% disso é melhor do que um paciente que tem um risco cardiovascular de 5% e reduzir 20% disso. Então, a minha redução absoluta de risco é maior no idoso e, consequentemente, o NNT, o número de pessoas que eu vou precisar tratar para privilegiar esse idoso para ter um benefício favorável, acaba sendo menor quanto mais velho for o paciente. Né? E um outro estudo também do Lancet, são 3 estudos diferentes, tá? Todos lançados ao longo de 2020, mostra que em pacientes idosos, em comparação com pacientes mais jovens, também aqui menor que 1, ó, você consegue ver no Flores Plot, houve uma redução de eventos cardiovasculares de maneira similar. Não teve diferença ser idoso ou não idoso na hora de reduzir estatina. Então, isso quebra alguns mitos de que talvez a estatina não tenha tanta eficácia à medida que a gente vai envelhecendo. Então, eu posso até questionar que a redução de risco relativo é menor na prevenção primária do idoso com mais de 75 anos, aquele idoso mais longevo. Mas o que eu não posso negar é que isso é contrabalançado pelo aumento do risco absoluto, pelo simples fato de envelhecer. Então, a gente tem confiabilidade razoável, uma relevância também, apesar dessa questão do risco relativo, também razoável, mas a grande bronca, principalmente em prevenção primária, em pacientes que têm um risco menor, é essa aplicabilidade. Eu posso aplicar para todo mundo a estatina, e é isso que a gente vai chamar aqui o Homem-Aranha agora para ver, certo? Então, o que é que os APPs deixaram passar? Mais uma vez, vamos falar de fragilidade e funcionalidade. Quando a tolerabilidade à minha medicação pode ser menor, a gente vai avaliar esses desfechos sobre esse espectro. Então, esse estudo do American Heart viu a tolerabilidade da estatina em pacientes com mais de 75 anos. Ah, Vitor, tá aqui, ó, teve diferença estatística no grupo com mais de 75 anos. Só que, ó, se atenta no detalhe, a diferença estatística foi a favor da estatina no grupo com mais de 75 anos. Então, esses pacientes tiveram menos efeito colateral, ao contrário do que a gente esperaria. Então, é um estudo observacional, é verdade, uma grande coorte, milhares de pacientes, né, publicado em 2018, mas já mostra que talvez as nossas preconcepções, né, os nossos preconceitos estejam relativamente errados. A gente já falou do nocebo, né, talvez isso explique um pouquinho por que nesse estudo aqui o efeito colateral foi menor até em pacientes mais longevos. Um outro motivo é que esses pacientes podem ter sido mais fit, né, mais robustos. A gente já falou da grande dificuldade de incluir pacientes mais frágeis e multimórbidos nesses trabalhos. Tá, quando eu falo ainda de estatina e funcionalidade e a sua relação com a funcionalidade e a fragilidade, eu preciso avaliar 2 probleminhas. E fica difícil opinar, porque são estudos observacionais. Eu preciso saber se, primeira coisa, usar a estatina num paciente frágil tem o mesmo desfecho? Tem a mesma melhora? Os estudos até então produzidos são observacionais, são conflitantes. Então, teve estudo, por exemplo, num paciente altamente frágil, né, paciente institucionalizado, em que houve diminuição de mortalidade desse paciente. Por outro lado, em um trabalho mais antigo, com idosos homens da comunidade, não houve qualquer mudança de mortalidade quando esses pacientes eram frágeis. Então, a gente precisa de mais trabalho, precisa de ensaio clínico randomizado, ainda não dá para dizer uma associação causal, não dá para opinar em relação a isso. E o outro impacto que a gente precisa saber a gente falou da estatina
e o seu desfecho em relação, cardiovascular em relação à fragilidade. A outra preocupação é aquela que eu falei lá atrás na nossa aula. Usar a estatina vai aumentar a chance de eu virar frágil, de eu ficar sarcopênico, de eu perder função, parece ter lógica, né, na nossa cabeça. O que a gente tem ainda de estudo observacional parece não mostrar impacto da estatina em piora de fragilidade, em piora de sarcopenia, né, de força muscular, de desfechos funcionais. Mais uma vez, estudo observacional, fica difícil você gerar uma predição de causalidade, mas fica na nossa mente, né, que a gente precisa de mais trabalho para poder avaliar essa questão e acaba tendo que individualizar muitas vezes, né? Então, paciente frágil, funcional, começou a fazer miopatia, a velocidade de marcha diminuiu, talvez não valha a pena continuar a droga, reduzir a dose, avaliar a indicação, como a gente falou lá no tópico de miopatia da estatina. Vamos para o segundo. Agora a gente vai falar de dois conceitos muito importantes: expectativa de vida e tempo para benefício. A gente tem que avaliar tudo isso no idoso. Então, a expectativa de vida de um idoso hoje que chega aos 60 anos gira na casa de 20 a 23 anos, dependendo se é homem ou se é mulher. Quando o paciente já tem 80 anos, ele vai viver pelo menos, em média, mais 8 anos ou até quase 10 anos se for uma mulher. Claro, isso é modulado pela morbidade, pela fragilidade, né? A gente tem uma série de scores prognósticos, né? A gente pode usar calculadoras como o e-prognosis, ou até o prognóstico de alguma doença, como IC, DPLC. A gente tem muito trabalho para ver a expectativa de vida desses pacientes. Então, a gente precisa ter uma boa noção de qual é a expectativa de vida do meu paciente. E eu preciso também de um segundo conceito que nem todo mundo tem: tempo para benefício. Ou seja, quanto tempo leva para a minha estatina ou qualquer outra intervenção para gerar um benefício, uma redução de morte, uma redução de evento cardiovascular. Saiu uma meta-análise de estudos com pacientes de 50 a 75 anos, a gente tem uma limitação aqui, né, porque engloba pacientes jovens e idosos, mas uma meta-análise agora de 2021 do JAMA, que mostrou que para prevenção secundária, esse tempo é estimado entre 6 a 10 meses. Então, o paciente de alto risco cardiovascular vai se beneficiar relativamente rápido da estatina, certo? Para idosos, os trabalhos observacionais mostravam mais ou menos isso: 1 ano, 6 meses a 1 ano para prevenção secundária. Para prevenção primária, ou seja, o paciente tem um risco menor de ter evento, esse benefício demora mais para acontecer. 2, 3, às vezes 5 anos para você ter um benefício. Então, eu preciso contrapor esses dois dados, eu preciso avaliar isso. Então, se a minha expectativa de vida é maior do que o meu tempo para beneficiar, para me beneficiar da estatina, essa intervenção é potencialmente benéfica. Então, eu vou considerar a recomendação dessa droga. Essa é uma das variáveis, né? Segunda coisa, se a minha expectativa de vida é mais ou menos igual ao tempo que eu vou me beneficiar, então esses riscos e benefícios costumam ser equivalentes. Eu vou discutir com o meu paciente, pode ser que alguns prefiram continuar com a droga a despeito de questões de qualidade de vida, de miopatia, pelo risco de ter um evento. Outros podem prezar pela qualidade de vida, decisão compartilhada. Finalmente, se eu tenho uma expectativa de vida menor do que o meu tempo para benefício, essa intervenção é potencialmente danosa. Então, não vale a pena recomendar. É aquele exemplo que eu já falei, né? Um paciente em fim de vida talvez não se beneficie da estatina. Vamos seguindo. Quando a gente fala de comorbidade, cognição e valores e preferências, a gente está lidando com pacientes que podem estar em fase final de vida, que podem ter uma chance maior de efeito colateral, que podem até nem saber usar a droga, como pacientes que têm a limitação cognitiva, né? Então, a gente precisa olhar mais um espectro desses pacientes, né, que podem estar no final de vida. Se eu tirar a estatina, vamos falar de desprescrição agora, certo? Então, tem esse trabalho enorme, foi uma coorte francesa com mais de 300 mil pacientes, que avaliou, quando eu completava 75 anos, o que é que acontecia se eu tirasse a estatina. E o que é que se viu? Quando eu tirava a estatina, e isso é um estudo observacional, tá? Mais uma vez, a gente tem limitação para tirar algumas conclusões desse trabalho. Quando a estatina foi descontinuada, o risco de evento cardiovascular aumentou o desfecho cardiovascular quando essa estatina foi descontinuada, tá? Isso numa população de 75 anos, mas aí é aquele mix, né? Tem paciente fit, tem paciente frágil, então não dá para generalizar e dizer, olha, a partir de agora é estatina para todo mundo. Não dá para fazer isso, certo? Por quê? Porque a gente tem evidências do oposto também.
Então, em pacientes em fim de vida, esse foi um trabalho bem bacana do JAMA, um ensaio clínico randomizado, bonitinho, que avaliou se tirar a estatina ia ter prejuízo para o paciente em relação à sua qualidade de vida, em relação à presença de sintomas, a polifarmácia, o número de medicações que ele ia fazer. E o que se viu é que, nesse ensaio clínico randomizado, eu desprescrever, né, favorece a descontinuação da estatina, desprescrever aumentou a qualidade de vida desse paciente, diminuiu polifarmácia, diminuiu o custo, gerou menos sintoma. E para quem tinha alguma preocupação se esse paciente com risco cardiovascular aumentado ou não, poderia morrer mais por essa desprescrição, não fez diferença. A curva de sobrevida, elas praticamente se tocam aqui, foi similar. Bom, tem algum outro cenário de desprescrição de estatina que eu preciso conhecer, Vitor? Tem. Isso aqui é um score de cálcio coronariano, certo? Para quem não conhece, é feito através de uma tomografia de tórax sem contraste, certo? Que é muito útil para pacientes assintomáticos de risco intermediário. Então, você pegou no teu consultório aquele paciente de 60, 60 e poucos anos, que tem um risco intermediário calculado lá no teu aplicativo, e você fica na dúvida se vale a pena começar a estatina. Ele vai fazer aí pelo menos mais 20 anos de estatina, vai estar exposto a efeito colateral, não tem grandes fatores de risco. E aí você pode se utilizar dessa ferramenta. Então não é para fazer para todo mundo, mas em alguns perfis vale a pena, certo? Então quando esse score ele pode ser graduado em 0, quando eu consigo ver calcificação coronariana entre 1,99 e grande calcificação coronariana quando esse score é maior do que 100. O que é que acontece? Se o meu score for de 0 e eu tenho um risco intermediário num paciente assintomático, eu posso considerar a suspensão da estatina sim, porque isso melhora a minha predição de eventos, melhora o que eu consegui avaliar com a minha calculadora de risco. Então o risco fica muito baixo de um evento cardiovascular, já calcificação é um marcador de aterosclerose, né? De evento cardiovascular nos próximos 5 a 10 anos. Então vale a pena você suspender a droga se o paciente tiver com esse perfil. Se tiver calcificação acima de 1, né, via de regra, num paciente idoso que vai envelhecer, a gente acaba, por essa variável, mantendo a estatina. Então vamos lá, chegamos à última parte da nossa aula. Eu sei que está todo mundo cansado já, a gente conversou um pouquinho sobre temas bem complexos, né? Mas acho que eu tentei simplificar um pouco eles. A gente vai pincelar agora outros hipolipemiantes e o que vem pelo futuro. Então, assim, a primeira coisa que você precisa saber é que existe uma liga de hipolipemiantes que a gente pode usar na prevenção primária e secundária. Eles baixam o colesterol, eles melhoram o perfil lipídico, mas lembra do que eu te falei, que, via de regra, nem sempre melhorar o perfil lipídico significa melhorar desfecho para esse paciente. Então, a evidência mais robusta continua sendo da estatina, por isso que, quando a gente tem miopatia da estatina, eu faço tanta questão de tentar manter a droga se ela for bem indicada, na verdade, né? E as outras drogas, né, acabam tendo, mesmo que tenham benefício, né, tenham confiabilidade, tenham relevância, muitas vezes, ou aplicabilidade, é um benefício muitas vezes marginal, é um benefício muito pequenininho, é um benefício que acontece só em prevenção secundária quando a gente fala de inibidor de PCSK9, uma droga muito cara, é um benefício que é marginal, muito pequeno, ainda que com estudo de boa qualidade na ezetimiba. Vou apresentar isso um pouquinho melhor, vamos. Então, assim, colestiramina eu não vou nem conversar, tá? Personagem afastado. Ezetimiba ganhou espaço nos últimos anos por conta de 2 trabalhos, tá? Um trabalho geral, que tinha 43% de pacientes com mais de 65 anos, é o estudo Improve It, certo? Ele foi um ensaio clínico randomizado, bem desenhado, bonitinho, que eles compararam simvastatina com simvastatina mais ezetimiba em paciente de prevenção secundária. Eles tinham acabado de infartar. E foi feita essa terapia dupla, mostrou maior redução de desfecho cardiovascular. Qual foi o problema desse trabalho? A magnitude do benefício. Foi muito pequena, né? Então, quando você aplica 6% de redução num paciente que já tem um risco mais baixo, por exemplo, vai reduzir muito pouco, acaba tendo uma magnitude muito pequena. Não vale a pena, certo? A ezetimiba, para quem não sabe, ela acaba inibindo a absorção de colesterol na minha. Me desconcentrei aqui com a bateria. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar. Bom, ela atua na minha redução de eventos cardiovasculares com um potencial de benefício muito pequeno, certo?
E saiu um trabalho recente também, o Eutopia, e esse foi só com idosos, e essa é a grande virtude desse trabalho, e foi em prevenção primária, com mais de 75 anos, certo? Também um ensaio clínico randomizado, mas foi ezetimiba versus dieta padrão, certo? Então não teve placebo para ezetimiba. Foi um estudo aberto, as pessoas sabiam o que estavam tomando, então poderia ter feito placebo para esse paciente. E aí isso diminui um pouquinho a qualidade da nossa avaliação em relação a esse trabalho. Inibidor do PCSK9 veio através de dois trabalhos, o Fourier e o Odyssey. Eu coloquei junto porque eles são dois estudos bem desenhados, duplo cego, placebo controlados, com essas drogas, o evolocumab e o alirocumab. São drogas feitas via subcutânea, a cada 2 semanas, geralmente, para prevenção secundária, esses trabalhos, pós-infarto. Eles são eficazes e seguros, inclusive no idoso, tá? O subgrupo de idoso teve o benefício mantido, certo? 2 anos de segmento. Mas são drogas muito caras e o benefício também é marginal. Então, na relação custo-benefício, acaba não sendo uma boa. Quando é que as sociedades indicam essa droga? Quando eu tenho metas que não foram alcançadas a despeito da estatina em dose máxima. Isso é a mesma indicação da ezetimiba, por exemplo. Fibrato eu não vou nem falar, né? Fibrato ele reduz triglicerídeo eminentemente, mas o triglicerídeo é para um outro fim, é para redução de pancreatite. Não houve redução de evento cardiovascular ao usar fibrato. Isso foi um achado do estudo ACCORD, teve uma média de 62 anos. Finalmente, a gente tem um ômega 3 muito badalado também após o estudo REDUCE-IT. É um estudo que mostrou redução de eventos cardiovasculares em até 30%, comparável às estatinas. O problema é que foi um estudo, certo? E todos os outros tinham sido negativos. No último congresso da American Heart, saiu o estudo STRENGTH, que foi, mais uma vez, negativo. Então, provavelmente, esse aqui foi um achado do acaso, não dá para valorizar um estudo em comparação a toda uma gama de evidências mostrando que o ômega 3, né, acaba não tendo redução em desfecho cardiovascular, não faz sentido usar, não há controvérsia aqui. Certo? Então, isso aqui é só mais um trabalho do Lancet, aquele ensaio clínico randomizado, a meta-análise de ensaios clínicos randomizados, mostrando que ezetimibe inibidores da PCSK9 reduziram eventos cardiovasculares, né, mas com todas aquelas ressalvas que a gente já falou, e reduziram de maneira similar entre pacientes idosos e pacientes mais jovens. Aqui também mais um forest plot, né, de meta-análise, dessa mesma meta-análise, que mostrou, em relação aos estudos que eu mostrei aqui, né, para vocês, que hipolipemiantes, ezetimibe inibidores da PCSK9 reduziram desfechos cardiovasculares, tanto na prevenção primária, quanto na primária, como a ezetimiba no estudo Eutopia, em idosos, mas com todos aqueles asteriscos que a gente já comentou. Então, mesmo sendo uma meta-análise, a gente tem que ter essas ressalvas, tem que olhar o estudo para ver se eu consigo confiar. E o que é que vem para o futuro para encerrar nossa aula? Tá? Tem um grande trabalho chamado STAR-E, um estudo australiano que está vendo desfechos que a gente até então não ia atrás no paciente idoso, estudo bonitinho, randomizado, com 18 mil participantes, que vai avaliar tempo para morte, tempo para evento cardiovascular, tudo bem, mas vai avaliar tempo para demência, tempo para desenvolvimento de dependência funcional. Estudo que está acabando aqui, ó, já já a gente vai ter um pouquinho mais de resultado em relação a isso. Essa é a mesma premissa de um estudo americano chamado Preventable, certo? É um estudo que ainda vai demorar um pouquinho mais para ficar pronto, né, 2026, mas que também avalia uma questão que ainda está em aberto, que é aquela da cognição. Então, os endpoints primários vão ser quem é que vai desenvolver demência ou não vai, quem é que vai desenvolver nova perda funcional, porque isso é extremamente relevante para idoso e ainda não foi contemplado. Finalmente, o último estudo que também está no forno é o estudo chamado Site Study. E esse é um estudo de desprescrição, também randomizado, aberto, é verdade, mas que vai avaliar se aumentou ou não a mortalidade depois que você desprescreveu a estatina em pacientes maiores de que 75 anos. E vai avaliar isso no aspecto populacional, em relação ao custo do sistema de saúde e se os pacientes como um todo, ganharam em qualidade de vida com a suspensão. Então, eu estou ansioso, realmente, para o resultado desses trabalhos. E aí, o que é que a gente precisa levar para casa da nossa aula de hoje? Qual é o take-home message? Então, você precisa conhecer bem a droga. Se eu tivesse que falar uma coisa para você, conheça a droga que você está usando. Comece sempre pela estatina quando você for usar num paciente com risco cardiovascular alto. E, nos mais frágeis e dependentes, você precisa sempre checar. A indicação é boa? Se não tiver, suspende.
Eu preciso reforçar a otimização de mudança do estilo de vida. A gente está falando de polifarmácia, pode ser que aquele paciente nem precise de medicação e eu consiga reduzir o risco cardiovascular dele às custas de um bom controle pressórico, de uma redução de peso. Não é só a estatina que é pílula milagrosa, a estatina é uma pílula de probabilidade, certo? Eu preciso avaliar se tem dislipidemia secundária. Um paciente com hipotireoidismo, eu preciso tratar ele antes de começar a minha estatina, porque eu posso resolver o problema. Eu preciso avaliar os tempos para benefício, a expectativa de vida e essa sobreposição de conceitos. Eu preciso avaliar as interações medicamentosas mais frequentes. Eu posso utilizar de aplicativo para isso também. Eu preciso ver a multimorbidade desse paciente pelo mesmo motivo. Será que ele vai tolerar a droga? Eu preciso saber também se ele vai ter miopatia ou não. Eu preciso estar com um olhar atento. E preciso, sobretudo, respeitar valores e preferências. Será que esse paciente é um perfil que eu posso desprescrever, como aqueles pacientes em fim de vida, por exemplo? Então, de uma maneira geral, eu preciso compartilhar essa minha decisão. Diante de todo esse conhecimento que a gente aprendeu, eu preciso compartilhar essa decisão e individualizar essa questão para o idoso. Mesmo que saiam trabalhos, a gente vai sempre ter que individualizar a nossa decisão. É isso que faz uma relação mais honesta com o teu paciente e vai fazer com que você tenha melhores desfechos, minimizar a polifarmácia e a iatrogenia. Bom, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. Esse aqui é um pouquinho do meu trabalho, né? O Infogere, é o @info.gere lá no Instagram. A gente posta de tudo, né? De meme, conteúdo de cuidado paliativo, dicas para o dia a dia, questões práticas e até questões resolvidas. Então, a gente tenta descomplicar um pouquinho a geriatria da maneira que eu gostaria de ter aprendido, dessa maneira mais leve, mas com muita qualidade de informação. Então, só tenho a agradecer mais uma vez a todos que fizeram esse grande evento. Muito obrigado.